Graça e paz, gente, sejam muito bem-vindos para o primeiro episódio do Equibalo Cast. Gente, esse episódio, esse programa tem nada mais e nada menos como o intuito de trazer a palavra de Deus para as pessoas. Aqui não é um programa de entrevista, é um programa de propagar a palavra de Deus e levar a palavra de Deus para outras pessoas. E nada mais e nada menos aqui presente conosco, os meus pastores, meus líderes, pastor José Ribamar e pastor Marcos Roberto. Deixar ele se apresentar um pouco, fala um pouco para a gente, pastor. Ok, Pai do Senhor, boa tarde. É um prazer estar convosco aqui hoje. É muito bom estar participando do primeiro podcast do Equibalo Cast e sou grato a Deus pelo convite. Deus abençoe a Paloma, o Rafael. Deus multiplique as bênçãos sobre a vida de vocês e pronto, vamos aí para mais, para aquilo que nos espera durante esse tema que foi propositado por vocês e prazer grande. É bom estar aqui. Pastor Marcos Amém. Roberto. Paz do Senhor a todos, Deus abençoe. Um prazer estar fazendo parte desse primeiro episódio, tendo certeza que, em vista que será divisor de águas para juventudes, para pessoas que estão precisando entender um pouco mais da palavra, né? Tendo aqui a enciclopédia do nosso lado, Pastor Ribamar, né? Deus abençoe. Deus abençoe a Paloma, Deus abençoe a Rafael. Vamos que vamos. Vamos agir. Então, gente, primeiro tema do primeiro episódio é Ageu 2, 8 e 9. A glória da segunda casa. É um tema, acho que muito contemporâneo, né? É um tema que fala sobre a reconstrução do templo e a gente aprendeu muito sobre isso nesse mês, até porque na nossa igreja a gente vive essa questão do mês do ouro e da prata, da reconstrução e nada mais e nada menos de falar sobre isso, né? Qual é o contexto que está, o contexto histórico, qual é a mensagem que está por trás do texto. E eu queria que vocês decorressem sobre esse tema, para vocês, o que Ageu 2:9 significa para vocês, no termo tanto pessoal, tanto espiritual. Para mim a pergunta? Sim, Ok. Então, para mim, Ageu é um livro que eu, de fato, sou admirador e, em nós, particularmente, tem uma significativa muito mais profunda do que simplesmente o texto em si. A significativa de glória de segunda casa, de Deus, dono do ouro e da prata, o texto em si fala muito sobre isso e, na época, a forma que Ageu se expressa é para que não houvesse preocupação com os administradores da reconstrução, para que eles não ficassem tão preocupados com a reconstrução, com a ausência de metais preciosos como ouro e prata. O profeta foi usado por Deus e Deus declarou no meio do povo que minha é a prata e meu é o ouro. Em outras palavras, Deus está dizendo: não se preocupem. A ausência desses metais preciosos não é nada, porque tudo me pertence. Então, esse tempo de reconstrução que nós estamos vivendo, citados como exemplo hoje o ouro e a prata, isso a gente pode englobar para diversos fatores. Eu chamo sempre Ageu de meu profeta contemporâneo. Parece que Ageu vive nos nossos dias, vive na nossa época. Parece que tudo que Ageu profetiza tem a ver com aquilo que eu vivo diariamente. Ageu é um profeta significativamente do século XXI. Parece que ele está falando muitas coisas para nós, muitas coisas que a gente está se preocupando e deixando o que é prioridade de lado. Então, Ageu é meu profeta contemporâneo. para você, pastor Marquinhos. Eu acho, outras vezes já estudei com pastora. Eu acho que o mais interessante é o que a Júlia está tentando trazer para o povo. O significado maior é tomar a iniciativa de reconstruir aquilo que foi desconstruído. Então, o fato que de tudo é que Ageu ele traz o povo para ter a visão de reconstrução, de reformular, de refazer e ter o desejo de ver a glória do Senhor se manifestando de novo, sendo que a gente vai ler o contexto e vai perceber que muitas vezes algumas pessoas vão tentar trazer o desânimo para aqueles que estão reconstruindo, né? E o profeta sempre vem com a palavra: ó, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Aí, mas a glória que teve lá foi maior. Ó, a glória que teve lá foi tremenda. Quem estava dentro não podia sair, quem estava fora não podia entrar.
E ele vai dar uma lição, vai falar, ó, gente, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Então ele está trazendo sempre um ânimo para aqueles que na verdade foram impactados com a palavra negativa. Então, quando a palavra negativa estava tentando influenciar, ele vem com a palavra positiva para reanimar, para não deixar cair a peteca, né? Para o povo continuar na mesma empolgação, com a mesma animação de construir o templo para adoração ao Senhor. Então, nessa questão do contexto, é, os senhores acham que se eles continuassem dando ouvido, entraria na questão do campo das comparações? Como deu. Deu. A obra se iniciou e parou por quase 60 anos. E o povo paralisou. No contexto de Ageu, a obra paralisou literalmente por conta de alguns antigos estarem inseridos dentro do contexto dos novos. Né? Eram 2 tribos, o cativeiro estava instaurado, o povo estava, para quem não sabe, prefeito de informação, estavam vivendo o cativeiro babilônico. Quando saíram do cativeiro babilônico, começou a reconstrução. As tribos que voltam para a reconstrução, elas voltam por causa de uma palavra. O Senhor usa Ciro, por causa da profecia de Isaías, né? Levantarei Ciro, meu ungido, e Ciro é que libera o povo, sai da Babilônia, depois que sai o governo babilônia, entra o reinado medo-persa, os medos e o persa, governado por Dário e Ciro. Ciro agora pede para ler os escritos dos hebreus, cai em Isaías, no capítulo 45 para nós, né? O rolo cai no 45. Ciro era o seu ungido que seria levantado. E Ciro, quando se levanta, fala: quem foi que profetizou e falou meu nome aí? Na história diz que Ciro fica impactado com aquilo. Meu nome está aí. Quem profetizou? Está no cativeiro? Ele não. Quem profetizou foi o profeta Isaías, 200 anos antes do Senhor nascer. Então, Isaías já havia falado de Ciro, de uma liberação do povo, Nossa. 200 anos antes do acontecimento. Então, isso é tão tremendo, que o povo volta por causa de uma palavra, de um profeta e de um rei que agora está sendo usado, porque o seu nome está escrito no rolo do profeta Isaías. Então, o povo volta nessa empolgação, vamos lá, Deus está com a gente, vamos reconstruir, só que tem gente antiga no meio. Então, aqui cabe uma ideia. Estou dentro de uma reconstrução, estou dentro de um propósito de levantar algo novo e específico para alguém, que é Deus. Só que estou acompanhado de gente antiga, com pensamentos retrógrados. Certamente, ou eu não vou conseguir, ou a obra vai parar por um tempo. Porque eu preciso ter motivações de gente com sangue nos olhos, com propósito na vida, para poder a palavra de Deus se cumprir. Porque até para cumprir o que Deus disse, tem que haver envolvimento. Tem que haver gente inserida num contexto de eu quero abraçar essa causa, eu quero vestir essa camisa e nós vamos para a reconstrução. Mas os antigos começavam a fazer, como disse o pastor Marquinhos, as comparações. A primeira casa lá de Salomão, o primeiro templo, a glória tomou o templo, a cavode, a glória pesada de Deus encheu e quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava. E o povo cheio de comparações, mas a casa tinha ouro, era ornamentado com prata, tinha ouro em cima das madeiras de acácia, como na mesa da proposição. O candelabro era de ouro batido, ouro puro, era tudo bem ornamentado. Aí Deus tem que falar pela boca de Ageu, no período de uma reconstrução, que minha é a prata, que meu é o ouro, que a glória da última ou da segunda casa será maior que a da primeira. Então, gente antiga paralisa gente nova com um propósito, com a visão e com o projeto vindo dos céus. Que coisa estranha. Até o propósito do céu está paralisado porque eu estou ouvindo gente antiga que não entendeu que eu estou debaixo de uma palavra. Forte, hein, pastor? Isso é forte. A história de Ageu é muito, muito forte, né? Contemporânea, né? Muito. Como se fosse dos tempos de hoje. E você, Paloma, o que Continua aí, pode continuar. Por isso que você consegue enxergar que todo um projeto de Deus na vida de alguém, ou na vida de um povo, está atrelado a esquecer de tudo que já se passou, né? Ou seja, você não pode, como o pastor falou, você não pode pegar coisas velhas para trazer para o novo. Não pode ter remendo em pano velho com pano novo, não tem como, não dá certo. Vinho novo em odre velho. Então a visão é o seguinte: se você não tiver a tua mente preparada para romper com o passado, 2025 você não vai conseguir viver o sobrenatural ou coisas novas. Você sempre vai viver
o ciclo, porque, mas disseram que na época era assim, a época já passou. Então, tempo é tempo novo, coisas novas. Por exemplo, nós mesmos temos hoje uma visão que entendemos que deveríamos trazer para a nossa vida, para o nosso ministério, para que viesse ter um rompimento. Romper com as coisas que, na realidade, ficou lá no passado. Mas pô, a gente sabe como faz, a gente sabe. Não, a gente quer viver o novo. Então, o novo é novo. Então, não é a mesma coisa de antes. É diferente, tudo muito diferente. Então, assim o povo viveu, os novos sendo oprimidos, e não conseguia dar cabo do trabalho. Aí a gente vai perceber a crise instaurada e o povo não conseguindo ver algo novo acontecendo. Por quê? Porque sempre a nossa ideia vamos tentar da forma que Uhum, fizemos no sim. passado. Se não tiver ouro, não tem como terminar a obra. Se não tiver prata, não tem como terminar a obra. Mas tem coração voluntário. Sim. Tem coração desejoso de ver acontecer. Então, meu irmão, o próprio Deus é poderoso para dar o ouro e a prata. Tempo que a questão também não sei se eu estou errado, mas o povo está preso a metodologias, né, de Salomão, que Salomão fez e aconteceu, tempos antigos, né, tempos passados, e era um tempo novo, totalmente, um cenário totalmente diferente, no caso, pós-exílio, né, e as pessoas que estavam vivendo aquela situação começaram a entrar nessa questão, nesse campo da comparação, e, como vocês disseram, acabaram atrapalhando os novos, certo? Mas aonde isso se aplica hoje em um ministério? Tipo, porque, como o pastor disse, é bem contemporânea essa questão. Porque, pelo que nós conhecemos, o pouco que nós andamos e vemos por aí, é que existem muitos locais em que, às vezes, a questão da religiosidade, que é por assim dizer, acaba atrapalhando o agir de Deus, é isso? De acontecer, porque está preso a metodologias, a dogmas, a doutrinas ou a um sistema. Como o senhor explica isso para a gente, pastores? Rafael, olha só. Eu acho que isso é muito relativo, depende muito da cabeça. Eu sou, entre aspas, um pouco religioso para algumas coisas. Ainda eu costumo dizer que eu sou moderno na moda antiga. Uhum. Nem tudo que é muito moderno me atrai, e coisas que são antigas, algumas eu tenho muita facilidade de deixar. Percebo que não agrega valor para mim hoje, eu acho que não vale a pena. Existem coisas que são conservadoras. Aqui a gente sempre parte do ponto do respeito. Eu acho que o respeito é tudo, e para tudo respeitar é bom. Sim. Respeitar quem é mais tradicional, quem é mais liberal, quem é mais conservador e etc. Inclusive em correntes teológicas, diversos pensamentos. Para mim é indiferente, nunca vai haver uma discussão comigo perante ao que eu acredito. O que eu acredito eu ensino para as minhas ovelhas e pronto. Eu acho que é com elas que eu preciso me indispor, talvez, algumas vezes, e de ser contundente em outras. Porém, eu acho que a religiosidade, como você chama, é, hoje em dia é muito complicado. Eu acho que a religiosidade ela choca com um desrespeito, talvez, dos mais novos. Eu acho que muita coisa aí fica no meio do caminho. Alguém quer fazer acontecer, mas criticando quem já fez. Uhum. Eu gosto sempre de lembrar que eu só estou aqui porque alguém começou. E talvez quem começou tinha menos conteúdo ou conhecimento do que eu, mas começou. Mas foi alguém que desenvolveu, e eu só estou aqui porque alguém veio antes. Nós só estamos aqui juntos hoje, falando desse texto, nesse podcast, porque alguém passou, alguém veio. Então eu gosto muito de partir do pressuposto do caminho do respeito de quem veio antes, que não fez isso, não fez, não me interessa. Eu sei que o que ele fez com que eu estivesse aqui. Então pronto. Agora voltando em Ageu, é bom, eu gosto sempre de partir disso. Uma reconstrução ela é sempre mais complicada do que uma construção. E reconstruir da forma que o povo reconstrói, pastor Marquinhos, é muito mais ainda. Por quê? Porque não dá para ver comparação do tempo de Salomão com todo o dinheiro, riqueza e prosperidade que o reinado trouxe. Não dá para ver uma comparação de uma reconstrução daquela casa com uma casa que foi construída do primeiro templo. A oferta que Davi tirou teve que mandar parar de trazer, porque foi muita. Para! Não tragam mais. Teve que mandar parar. Imagina lá na sua igreja agora, a pastora ou a pastora da igreja falar, não traz mais oferta, que já está cheio caixa. Já dá para fazer tudo que a gente planejou. É isso que aconteceu.
Davi, ancião, sobe lá e tira uma oferta lá no capítulo 29 de 1 Crônicas e diz: quem, pois, está disposto hoje a trazer oferta voluntária ao Senhor? E ele grita: ouro para obra de ouro, prata para obra de prata, bronze para obra de bronze, madeira para obra de madeira. Ninguém vai ficar de fora da oferta. Quem tem ouro traz ouro, quem tem prata traz prata, quem tem bronze traz bronze, quem tem madeira traz madeira. Mas todos precisam estar envolvidos com este momento de reconstrução. Agora, na segunda casa, não tem um grito de Davi pedindo para trazer oferta, até porque o povo está voltando do cativeiro. E o que eles tinham, infelizmente ou felizmente, eles cuidaram primeiro da sua casa. A casa deles estavam bonitas, todas apaineladas, Ageu vai dizer no capítulo 1, estava tudo estruturado, tudo pronto, tudo montado. Só que a casa do Senhor estava em ruínas. Então eles voltaram para a sua terra para reconstruir a casa do Senhor, só que no meio do caminho eles desistiram da casa do Senhor e construíram suas casas. Não parece muito com a gente? A gente constrói a nossa casa e a casa do Senhor fica em ruínas. Verdade. A gente faz muito para nós e para Deus. A gente faz quando dá. Verdade. A gente, para ir para trabalhar, tem horário. Para Deus, chega na hora que quer no culto. A gente quer para fazer para Deus, a gente dá o nosso. Fazer para o português, para o empresário, a gente vai, chega cedo, bate ponto. Quando é para Deus, irmãos, 6 horas tem que estar na oração, 7h30 estão chegando no culto. Verdade. Estou falando de ontem já. Fica um recado aí, gente. Então, eu acho que a gente desenvolve muito quando é para nós, quando é para o português, quando é para o empresário. Agora, quando é para Deus, vai acontecer o que aconteceu com Ageu. A casa continua em ruínas, a obra está inacabada e o Senhor está no céu gritando. Vocês estão preocupados com o quê? Com o que vocês podem dar? O ouro e a prata de vocês? Não, minha é a prata. Meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém. O pastor tá hoje veio com a Quer pistola aproveitar? gatilhada. Mandar ver. É bom que a gente aproveita esse conhecimento, né? Não fala não, ele saiu em casa, vai falar 2 palavras aqui. A visão que o pastor falou é fato, porque tudo agrega, né? Tudo. A gente cresceu em um meio que agregou pra gente, que trouxe de fato, por mais que fosse um tempo de opressão, de grande opressão, um tempo que tudo de fato era pecado, foi bom pra gente, porque senão a gente iria ficar como essa geração de hoje, que de fato brincam, entre aspas, com o pecado, e acho que tudo é normal. Graças a Deus, a nossa escola foi uma escola de que, de fato, tudo era pecado, e nos fez entender que andar em santidade era fato, era algo que nos trazia um contato mais íntimo com Deus e nos deu estrutura para alcançar até o dia chamado hoje, né? Foi isso que nos deu estrutura, foi isso que nos fez romper, foi isso que nos não deixou a gente oscilar na fé. De repente, até oscilamos na fé, mas não pensamos em desistir da caminhada. Isso que nos deu estrutura para hoje ter a autonomia em falar que nós estamos vivendo a glória da segunda casa, vendo o templo como está hoje cheio de almas sendo resgatadas. Não estamos indo de forma nenhuma atrás de alguém de outra igreja. Nós estamos resgatando jovens do tráfico, jovens perdidos, pessoas sem esperança, crianças, adolescentes. Essa é a nossa visão. Porque antes a gente não tinha um conhecimento, né? Eu louvo a Deus que eu sempre disse isso para todo mundo, não tenho vergonha de dizer, que o meu aprendizado começou depois que eu estive aos pés de Gamaliel, pastor Ribamar, né? E ali, primeira vez que vi o pastor pregando, eu falei, cara, quero andar do lado, porque quando você anda do lado de alguém que tem algo para te acrescentar, você vai viver um rompimento na sua vida, você vai crescer com conhecimento, até porque eu mais novo, eu tinha uma guerra na minha mente. Pô, que Deus é esse, cara, que faz isso? Que Deus é esse que faz isso? Então eu vivia muitas guerras pela opressão que eu vivia na minha juventude na igreja. Falei, caramba, não posso jogar uma bola, não posso isso, não posso nada. E tipo, eu sempre fui da área do futebol e não podia dar continuidade porque eu era oprimido. Então, isso me deixava perturbado. Mas louvado seja Deus que eu tive amigos que nós começamos mesmo com essa pressão toda, nós começamos a procurar estudar. E a Bíblia diz, né, que a palavra, ela liberta, a verdade liberta. Então, de fato, ali a gente já começou a sentir que somos livres, cara. Não é opressão
de um, de um, de uma, de um dogma, como você falou, de, de outras coisas que as pessoas colocam, Doutrina. julgo, doutrina humana, que joga na gente. Mas eu louvo a Deus também por causa de tudo isso que nos deu mais entendimento, né? Para não fazer a mesma coisa, mas pegar o que é bom, reter o que é ruim, lançar fora e poder agregar em tudo nos dias atuais, né? A gente consegue perceber isso. Eu costumo dizer, ontem até disse isso lá na igreja, essa questão desse embate da nova geração com a geração antiga é um pouco complicado, né? Porque assim, eu não venho nessa geração, eu venho de uma geração também criada de princípios, de saber o que é monte, o que é oração. E isso, pô, às vezes, pela falta do conhecimento, também me fez eu cometer alguns erros. Isso é normal, eu acho que isso é da caminhada. Não existe ninguém da geração antiga que não tenha cometido erro e não tem ninguém na nova geração que não tenha cometido erro. Eu creio que também isso aconteceu em Ageu, foi a questão do que o pastor citou, né? A questão do respeito, do feeling de entender qual era o momento que estava sendo. Eu vejo na interpretação do texto que, poxa, as pessoas mais velhas, por mais conhecimento, por ter vivido mais coisas, deviam entender, cara, a gente está vindo de um exílio, está vindo de uma reconstrução. Eu também não acho não julgo as pessoas que cuidaram da sua casa, porque também ficaram muito tempo longe da casa. Mas quando isso acaba deixando, foi o que eu falei ontem, quando você começa a priorizar a sua vida, os seus problemas, as suas coisas, você pode até ter uma prosperidade momentânea, mas a prosperidade nunca vai ser eterna, nunca vai ser duradoura, porque aquele que vive em Cristo, a sua vida cresce em Cristo. Não tem como eu falar que eu sou evangélico e não cuidar das coisas de Deus. As duas coisas não batem. Então, na minha visão, eu creio muito nisso, pastor, que quando as pessoas antigas ali falavam, poderia ter aquele feeling assim, poxa, estão recomeçando, eles estão com a força, o jovem está com a força, então pelo menos eu vou vir com a experiência. Não, eu não vou desmotivar, eu vou orientar. E hoje, como eu falei também, hoje a geração nova segue muito por alguns caminhos talvez errados, por falta de direcionamento da geração antiga, que como eu acho que foi o Rodrigo que pregou lá na igreja, que Davi preparou tudo para Salomão. Teve uma preparação da geração antiga para a geração que estava vindo. Salomão não pegou nada do zero. Existiu essa preparação. E eu vejo muito isso, falo por mim, no nosso ministério, essa preparação de não olhar, não, eu que prego, eu que faço, não. A geração nova vai vir, vai ser orientada também para não cometer os erros que nós cometemos, entendendo? E vai alcançar coisas maiores por não cometer erros que nós cometemos. No caso, esse seria o contexto ali da história, pastor? Acho que ser facilitador é interessante demais. O contexto é esse, de fato. Os mais antigos estavam falando da primeira casa, os mais novos estavam reconstruindo, e aí então vieram a parar. Agora a pergunta que não quer calar: o que é mais fácil? Construir um templo com dinheiro no caixa ou reconstruir um templo sem dinheiro algum? Reconstruir sem dinheiro algum. O que é mais fácil fazer? Para mim, reconstruir, na minha visão. Para mim é construir. Construir. Tem dinheiro no caixa, tem ouro, Sim. tem prata, tem tudo. Não tem nada lá na construindo. reconstrução. Agora a reconstrução não tem nada. Então, o mais difícil é reconstruir. Não. O mais fácil é construir. Construir. O mais Mais difícil difícil, então, é isso que é eu falei. reconstruir. Reconstruir. Ok? Sim. Agora pensa, o povo está reconstruindo e não tem tanto recurso. Mas eles tiveram para suas casas, certo? Sim. Só que, tipo assim, eles não estão pensando num próximo ataque. Jerusalém já foi invadida. Na ocasião foi assim. Nabucodonosor mandou invadir Jerusalém. Primeira vez, quem está reinando é Joaquim. Daniel capítulo 1. No terceiro ano do reinado do rei Joaquim. Daniel 1:1. Nabucodonosor invade Jerusalém. Tá. Primeira invasão, Joaquim. Segunda invasão, no quarto ano de Jeoaquim ou Jeconias. Como queiram. Nabucodonosor invade de novo. Na terceira invasão, o rei é Zedequias. Invade de novo, só que na terceira não tem arrego. Na terceira invasão teve saqueado todo o templo e tacaram fogo. Uhum. Na primeira invasão se levaram Daniel, Misael, Ananias, Azarias e os homens estudiosos. Na segunda invasão levaram a escola de sacerdotes. Dentre eles, que estava lá na escola, o profeta Ezequiel.
Na terceira invasão, queimaram o templo, saquearam, levaram o ouro e a prata de dentro do templo. Então, houve uma defasagem muito grande da nação. Os profetas, que até então não eram profetas, eram estudiosos e sacerdotes, que é Daniel e Ezequiel, eles não foram para o cativeiro sendo quem eram. Profetas como a gente conhece. Uhum. Eles foram para o cativeiro como estudiosos e o outro como estudante de sacerdote. Porque Ezequiel é filho de Buzi. Ezequiel 1:3. É filho de sacerdote, vai ser sacerdote. O que o sacerdote faz? Cuida da casa. Sacerdote cuida do templo. Uhum. Ouve o povo e fala com Deus. E o que o profeta faz? Ouve a Deus e fala com o povo. Ele está indo para o cativeiro e não está percebendo que o cativeiro está indo para trocar o ministério dele. Há ministérios na nossa vida que acontecem, há cativeiros na nossa vida que acontecem que é para trocar ministério. Forte. Tem gente que não entende essas coisas, não. Isso é verdade. Tem coisa que você está passando que é para Deus trocar teu ministério, de sacerdote a profeta. Por quê? Porque se continua em Jerusalém, acostumado com a mesmice do templo, vai ser só um sacerdote normal. Mas se passar pelo tempo do cativeiro, vai virar um profeta espiritual. Eu vou te levar para o cativeiro para te mostrar o que dentro do templo você não está vendo. Às vezes o cativeiro revela mais coisas para nós do que simplesmente um templo. Sim. Verdade. A luta, a angústia. É por isso que lá Ezequiel tem visões. É por isso que lá Daniel vira profeta. É por isso que lá Daniel está ajudando no ministério do próprio Nabucodonosor. E cresce, e amplia, e vai até o reinado Medo-Persa. Daniel está lá com Dário. E vai passando. Os reis morrem, mas quem foi levado para o cativeiro continua vivo. E continua fazendo a diferença na terra. Sai da mão de Nabucodonosor, passa pelo seu neto, que a Bíblia fala de filho, Belsazar. No capítulo 5 fala isso. E quando ele pega os utensílios de ouro saqueado, o que acontece? Deus desce e escreve na parede, Mene, Mene, Tekel e Pazim. Pesado foste na balança, achado em falta, contado foi teu reino, dividido entre os médios e os persas. Quando foi pesado na balança, acabou. Por quê? Deus escreveu na parede? Porque mexeu nos vasos da casa do Senhor. Cuidado, quem mexe com aquilo que é de Deus, irmão, Deus escreve na parede. Perde o ministério. Quando ele perde o ministério, passa para o reinado Medo-Persa. Olha só que coisa doida. Então foram 3 invasões, foram 3 tempos, foram 3 formas de saquear e uma a ponto de destruir tudo. O comandante de Nabucodonosor chamava Nebuzaradã. Cara endemoniado. O camarada vinha para arrebentar com tudo, quebrar tudo. Só tem um profeta que não vai para o cativeiro. Vocês lembram quem é? Jeremias, de fato. Só Jeremias. Por quê? Porque está no calabouço. Só não vai porque está preso. Só não vai porque está escondido. Só não vai porque está guardado. Enquanto está guardado, está um monte de coisa acontecendo. E quem mais profetizou cativeiro foi ele. Vocês lembram que a primeira profecia de Jeremias para se cumprir demora 23 anos. Outro dia a gente fala sobre Jeremias. Jeremias é muito frustrado, cara. Frustrado. No capítulo 20 de Jeremias ele vai iludido, iludiste-me fiquei. E fica todo cheio de crise. Por quê? Porque a primeira profecia que ele libera demora 23 anos para se cumprir. É um profeta de Deus. Eu estou falando de gente contemporânea desse cativeiro que estão vivendo. Só que o cativeiro acabou. E Ageu é um profeta pós-exílio, pós-cativeiro. E Ageu só quer ver as coisas andarem. Quem está governando na reconstrução é Zorobabel, Josué, o sacerdote. E começam as obras e começa o trabalho. Zorobabel acha que tudo é na marra. Aí dentro desse cenário aparece um profeta contemporâneo de Ageu. Vocês lembram quem é? Zacarias. Quando Zorobabel está batendo, botando jovem para voltar a obra na marra, vamos trabalhar. Jovem não funciona na marra, gente. Os líderes de jovem estão assistindo o podcast. Jovem não funciona na marra. Aí Deus toma o profeta Zacarias para Zorobabel. Zorobabel. Não por força, nem por violência. É pelo meu espírito. Zacarias aparece na época de Ageu, dentro do cativeiro, no momento da reconstrução. Se tem profeta na construção, tem profeta na reconstrução. Forte. Então se preparem, porque vai acontecer uma reconstrução. Porque Deus já falou, a prata é minha, o ouro é meu, e a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Pastor Marquinhos, o senhor líder de jovens, meu líder, né? O senhor forte, tá? Natural, Rafael. Eu falo, gente, aí me aturar. Não, agora, pelo amor de Deus. Não. Em nome de Jesus.
Pastor, o senhor é líder de jovens. O pastor está falando aqui sobre a questão do pós-exílio. A gente vê muito forte essa questão da mentalidade dos jovens, né? Não é por força, não é por violência, o jovem não funciona na força. Eu, como jovem, sei muitas coisas, o senhor também, um jovem mais jovem. mais jovem. O senhor, como que funciona essa questão da mentalidade dos jovens hoje, essa questão? Porque além de cativeiros físicos, existe a questão dos cativeiros espirituais. Eu gosto muito dessa área, converso muito com o evangelista Yuri sobre isso. Essa questão, como é que é trabalhar com jovem, ainda mais, creio eu, que seria também até difícil trabalhar liderança na época, trabalhar com jovens com a mentalidade de cativeiro que veio Uau. com coisas que surgiram. É, eu sou muito assim, depois de um tempo para cá, a minha mentalidade mudou tanto na questão de julgamento pelo que os outros não estão fazendo, eu usou terror, porque eu parei para, em vez de olhar para os outros, eu comecei a olhar para mim. Então isso, poxa, quantas vezes eu parei, quantas vezes eu errei. Então assim, o pastor falou que a obra paralisou. É, essa questão da mentalidade, como que é no jovem, até onde isso atrapalha, como muda, como cuida do jovem, porque é um trabalho difícil. Difícil. A primeira coisa, eu tive uma experiência, né, cara? Deus assim falou primeiro comigo, até porque a juventude pra gente, eu na, sempre fui líder de jovens, na verdade já velho, né? Fui líder velho, eu sempre fugi, pastor sempre queria que eu pegasse a juventude, mas virei pastor de jovens com 30 anos de idade. Então, sempre gostei de estar no meio dos jovens, só não queria ser líder de jovem. Só que é aquilo, você chega no ambiente, você acaba sendo referência, a galera quer fazer o mesmo penteado que você, né? Quer usar a mesma roupa, blazer e tal. Na época, gostava muito de usar blazer, como o cabelo eu fiz um dia, deixei tirei o cacheado para botar um tal sei lá, um negócio meio Moicano? sertanejo aí, cara. Na época. Deus mudou seu cativeiro. E, pô, a galera quis fazer, todo mundo quis fazer. Só que eu aprendi, quando a gente recomeçou, eu aprendi com Deus. Em um detalhe a gente consegue enxergar Deus. Eu estava indo jogar o lixo, né, da minha casa, na verdade botar na porta, porque o lixeiro ia passar. Peguei o lixo, botei na porta. Quando a minha vizinha olhou, ela disse: também tenho que tirar o lixo. Ela foi lá e pegou o lixo e botou lá do lado de fora. Na mesma hora, Deus me deu uma reflexão. A primeira coisa, não tem como você tirar o lixo de ninguém sem antes tirar o seu. Você tem que tirar o lixo que está dentro de você tem que tirar essa contaminação que está dentro de você tem que tirar todo o resquício, tudo aquilo que é ruim para fora, e as pessoas olharem o seu modo de agir, tirando o lixo de você, eles vão querer também tirar o lixo de si, porque tem visto você como referência, limpando-se primeiro. Então, quando você se limpa primeiro, as pessoas começam a te observar e quer também ir pela mesma via, se limpando. Por quê? Uma das maiores crises da juventude hoje, a gente sabe muito bem, que é o problema familiar, né? Que está sendo instaurado dentro dos lares. Posso dizer, esse exílio, né? Essa questão de guerra. O garoto nasce, não sabe quem é o pai, o garoto nasce, a mãe foi embora, rejeitou. Então, todo tipo de crise psicossomática, essa influência de que uma menina tão jovem foi lá, se relacionou e o cara não quer ser o pai, o cara não quer assinar lá que ele é o pai. Então o garoto já cresce com uma revolta, já foi, como é que eu acabei de falar, rejeitado, já foi rejeitado. Então a maior crise de um jovem, de uma jovem hoje, é essa rejeição. Então pensa, já vem com um monte de fortaleza, já vem com o exílio na alma, na mente. Então, passou pelo exílio, passou por isso tudo na vida. E o que ele quer achar na igreja? Eles vão te chamar de pai pelo jeito que você trata. A forma é carinhosa, às vezes dura também. Você tem que tratar com carinho na hora certa, duro na hora certa, dizer não também, porque isso trata, é pedagogo, ensina.
Então, quando a gente entende isso, por exemplo, eu cresci, eu não tinha um vínculo do meu pai, já disse isso, para quem me conhece. Meu pai era muito pentecostal, pouco ele dava atenção para a família. Então, o que eu via nele, eu dizia: eu não vou fazer a mesma coisa. Eu não vou ser do mesmo tipo. Só que isso eu agreguei para mim. Crescendo no evangelho, eu disse: eu não vou ser igual. Eu não vou fazer igual. Pelo contrário, eu vou fazer diferente. Então, tudo isso eu fui pensando, apesar de que cheio de crise, cheio de problemas, mas eu tive alguém, como pastor, como eu digo sempre, pastor Ibamar ali, me ensinando, me orientando, me ajudando, me fazendo romper. Hoje, quando eu pego um Carlinho da vida, eu sei como lidar. O Rafael da... Com o Rafael, que deixa Pesado, quieto, pesado. é pesado, pesadíssimo. Isso aí foi o mais pesado da vida. Mas hoje te ver nessa situação foi o quê? Alguns momentos tem que deixar de se falar assim, mesmo que fique com raiva, fale para todo mundo que o pastor me abandonou, que não sei o quê. O pastor é homem e ele para ensinar também tem hora que eu aprendi com o pastor, né? Eu vi o que ele fez com uma pessoa, 6 meses sem falar com a pessoa porque essa pessoa fez vergonha ao pastor diante de todo mundo. E olha que o pastor estava ajudando a sair de uma situação deplorável que está vivendo, arrumando emprego para ele. Mas aí ele vai porque não arruma para você. Quer dizer, então o pastor na hora tem que se posicionar. Calma aí, então esse menino ele não precisa de mim. Esse menino não precisa de mim. Então foi onde eu aprendi. Foi como eu falei pro Carlinhos: Carlinhos, você só vai crescer quando você entender que nós já estamos, na caminhada há muitos anos. A gente já sofreu muita coisa. E não tem necessidade de você sofrer a mesma coisa que a gente. E hoje te ver falando, podcast, em breve vai estar casando. A gente entende muito bem que se não tivesse um É posicionamento verdade. da liderança, talvez você seria menina a vida toda. Talvez outros seriam menino a vida toda. Pegou, pode crer. Pegou. Entendeu? Então a verdade é essa. Todo posicionamento de um líder também Sim, não é toda hora passar a mão na cabeça. sim. Posicionamento do líder não é toda hora ficar sorrindo para você. Pô, pastor, não fala mais comigo. Pô, você não se enxerga, você não lembra o que você fez. Mas é melhor a gente jogar sempre no pote do pastor, nas costas do pastor, do que dizer: não, o pastor tá me tratando. Pô. O pastor virou mesmo. É duro hoje comigo. Do Pai do Senhor ele só faz paz. Acabou. Nem mais deixa eu sentar à mesa com ele, porque isso trata dos jovens também, porque não tem casa. Porque a mãe não quer saber, o pai abandonou, a mãe só quer saber de celular, só quer saber de contatos fora, e o filho está querendo uma atenção, não tem atenção. E aonde que ele vai ter? No mundo, né? O mundo vai dar a ele, ou a igreja, na inteligência, na sabedoria, para quebrar essa fortaleza da mente dele, tirar ele do cativeiro, é como? Abraçando e ensinando e se posicionando todos os líderes como um pastor, um pai também. Porque é o que ele vai ver depois, vai dizer: pô, meu pai, cara, isso aí me ajudou muito, isso aí me corrigiu, né? E tem que ser corrigido, né? Senão, se você toda hora abrir o campo, já era. Não, o que gosta de fazer? Uma vez uma mãe falou para mim assim: não tira o meu filho disso, que ele gosta de fazer isso. Falei: é disso que eu vou fazer. Vou tirar dele isso. Porque se é isso que ele gosta de fazer e tá do jeito que tá, ele vai permanecer fazendo. Uhum. Então vou tirar tudo que ele gosta de fazer para que ele entenda. Ele vai para outro campo, oração, buscar, se entregar. Senão, não vai fazer nada disso. E foi que está consertando a pessoa. Amém? Amém. Deus Eu, abençoe. eu, Amém. eu falo nessa questão, eu falo que eu sou carteira assinada nessa questão, né? A questão de jovens, para mim, hoje, o que mais é latente hoje na nossa geração é a questão do abandono. Tanto o abandono de pai, órfão de pai presente, né? Tanto a questão de o pai não tá mais. E eu costumo dizer, igual eu falei ontem, que o mundo serve de duas coisas. A pedagogia do mundo é de duas formas. Ou ela te ensina para o mal, te leva de vez, ou ela faz como fez com o filho pródigo. Ela tira tudo, até você entender que na casa do pai, por mais que... Porque era direito do filho, da herança. Só que não era o momento. E pela birra dele, pegou e foi embora. E no contexto de Ageu, sobre jovens, sobre o que estava acontecendo, eu costumo dizer que os nãos
que eu levei hoje, não falo para vocês que eu estou 100% formado, mas os nãos que eu levei está fazendo eu galgar alguns lugares que talvez não, eu não estaria se eu não tivesse recebido. Eu até estava conversando com a Paloma esses dias, falei, pô, pastor, eu até fico rindo dessa situação, falei, pastor, teve uma época de viajar, fez 3 gabinetes comigo, tipo, antes de ir, mas e no começo eu fiquei irado, que na nossa percepção, a gente nunca vai aceitar de primeira, porque a gente acha que aquilo ali é birra, é sempre os outros, porque até a gente ter a humildade para entender que aquilo ali é um tratamento, a gente sempre vai querer achar o culpado. Ah, não, é a culpa do pastor, o pastor não entende, foi os outros que foram lá fazer fofoca, que isso, que aquilo. Quando eu comecei, foi com o pastor, eu abri isso ontem na igreja, abro isso aqui hoje, o pastor falou para mim, ó, o pastor está aqui, como você vai sair da mídia, não tem condições, você precisa ser tratado, que isso aqui eu quero que você vá buscar, vá trabalhar, vai se apresentar ao evangelista Daniel, vai trabalhar como obreiro, porque o teu ministério não é só ficar atrás de um celular, te vejo muito mais do que isso. E foi cortando, me podando, eu falo hoje me podando, porque talvez se eu crescesse da forma que eu achava, eu poderia não estar galgando hoje alguns lugares. Poderia não, tenho certeza disso. Então, até falei para o evangelista Daniel, que hoje eu vivo o que eu vivo, um evangelista, pregando, meu ministério, graças a Deus, fluindo, as coisas fluindo na minha vida, a maturidade que, graças a Deus, eu estou adquirindo ao tempo, foi por causa dos nãos que eu tomei. Eu aprendi, é isso que a questão da visão que a gente inseriu na igreja traz para a gente, a questão de ser submisso. E uma frase que o pastor sempre diz, e eu levo isso para o resto da minha vida, é cuidado com quem não tem uma liderança. Ou seja, um pastor sem liderança, alguém desordenadamente não tem uma liderança. Eu fui lá, me apresentei ao evangelista Daniel, eu falo que depois dali minha vida mudou, entendendo? Ser submisso, que para mim era só pastor. A honra, no caso que a diaconisa Aline já falou, a honra era seletiva e não coletiva. Então, assim, no contexto de Ageu, os jovens ali, creio eu, estavam todos debilitados mentalmente numa questão de alguns traumas que viveram. Então, porque jovem é assim, né? Vão embora na força, vai, pega, faz, mas daqui a pouco, entendeu? Por isso que o profeta vai dizer, no meio dos anos, o Senhor sempre fala isso, que é o meio que é complicado, não é o final nem o começo. O começo todo mundo começa bem, é o meio. Então, eu costumo dizer que depois que eu parei para olhar para mim, a ferida dos outros nunca vai ser menor ou maior do que a minha. Ou a pessoa está mais errada do que eu. Sempre eu errei também. Vejo alguém dando trabalho. Até falei isso pro Carlinhos esses dias. Eu falei, cara, quem sou eu para... Não foi, Carlinhos? Falei com ele, falei, Carlinhos, quem sou eu para falar uma coisa com você? Já fiz pior do que você. Então, assim, só que hoje eu entendo o porquê disso. Tem um propósito, igual ontem eu estava na igreja ensinando as coisas que eu passei por causa disso. Então, para os jovens que estão assistindo, para as pessoas que estão assistindo, essa é a real intenção do podcast, é para dizer para vocês que toda liderança instituída por Deus na sua vida, que te exorta, que cuida de você, é para um crescimento. Ninguém cresce sozinho. Tá entendendo? Ageu, a glória de Ageu, a glória da segunda casa, aconteceu porque tinham pessoas ali, pessoas que vieram antes também, que por mais que no momento não esteja falando, porque também as pessoas antigas também tinham um motivo para falar. Poxa, viveram uma glória excepcional, um tempo muito bom, e do nada aquilo ali foi tirado. A gente também é bom pensar pelos dois lados, que tipo que tá aí, a gente também não fala muito de um polo e não do outro. Tipo, as pessoas antigas também estavam num trauma, poxa, perderam tudo, perderam o tempo, perderam tudo. Antes era glória aquilo, entendeu? Então a imagem fica, né? fica. E o que eu falei ontem da viúva, sobre a viúva, é que a circunstância tirou a percepção do que ela tinha dentro de casa. Porque primeiro ela fala, prontamente ela responde, não tenho nada. Aí depois ela lembra, não, mas peraí, tem um pouquinho de azeite. A mesma coisa que aconteceu em Ageu. Tipo, eles esqueceram que eles estavam recomeçando e lembraram, porque o trauma do cativeiro, na mente deles, eles se agarraram àquela imagem do templo, creio eu, que tipo, é o templo, é o templo, é o templo, e não perceberam que estava começando algo novo. E nesse contexto, eu já abro uma pergunta, pastores, a questão de Ageu, o que isso se aplica hoje na tempo de colheita?
Porque há um recomeço, teve um recomeço. E como hoje isso para vocês, a gente na visão, e Ageu é um profeta contemporâneo, o que Ageu agrega hoje para o Ministério do Tempo de Colheita e trouxe essa expansão que está acontecendo, como isso é aplicado hoje no Tempo de Colheita? Ok. Gente, para quem não sabe, quando o Rafael diz hoje na visão, é que eu sou G12, nós somos 12 e pronto. É isso. É a Fechadão com 12. Essa é a visão, pronto. E o que a Ageu agrega para nós? Só salientar isso aqui. A maioria dos jovens que estão reconstruindo nasceram no cativeiro. A cidadania deles é Babilônia. A terra que eles nasceram influencia também em muita coisa. Só que seus pais o doutrinaram, com fatos, com história, contando, como todo judeu faz até hoje, doutrinando os seus filhos, né? Doutrinando quem não nasceu lá, dando motivação dentro deles que vale a pena viver para lá, para Jerusalém. Vale a pena viver para lá. É só para efeito de informação, indicando todos aí os ouvintes, compre, se conseguir achar. A editora Juerp faliu, mas deve ter algum livro desse aí num sebo, e Saltino Gomes Filho, Ageu, nosso profeta contemporâneo. Esse é um livro que vai mexer com você, com certeza. Talvez não ache com facilidade, mas esse é o livro. Então, a reconstrução do tempo de colheita tem muito significativo, muito. Primeiro que a maioria sabe, nós estávamos na Europa, estávamos tranquilos, eu particularmente não tinha vontade alguma de voltar no Brasil nem para passear mais. E devido a tudo que aconteceu, a maioria sabe o que aconteceu comigo, adulterei, pequei, errei contra a minha casa, restaurei meu casamento, reconstruí minha família vive no altar, não tenho nenhum problema de falar isso aqui, porque minha família está no altar, minha casa pertence ao Jesus, e a minha esposa está de acordo com as minhas falas, em breve está saindo meu livro, Eu Estava, Mas Não Era. Então, Forte. prepara aí que está saindo. Então, vivi uma vida durante muito tempo no altar, de mentira, e reconstruir para mim era muito mais simples do que construir, é o contrário de tudo. Por que para mim era mais simples? Porque eu estava vindo na visão de quem está de fora, tempo de colheita, Ribamar está reconstruindo. Na visão do Ribamar, eu estou construindo. Porque o que eu fiz no passado, para mim, não foi construção. O que está acontecendo no nosso ministério hoje, de fato, é construção. Família restaurada, vida no altar, vida equilibrada, totalmente voltado para um propósito prioritário, que é o reino, que é o evangelho, na visão. Então, Ageu mexe comigo, com a nossa família, com a nossa casa. Por quê? Porque uma coisa é construir tendo, outra coisa é construir sem ter. Então nós voltamos sem nada, ao contrário do que muitos acharam, quem está na Europa está rico, né? As pessoas acham que quem mora na Europa está rico. E todo mundo sabe aqui, vocês sabem, eu vou 3 vezes por ano à Europa. Então, até hoje tem um vínculo por causa da minha nacionalidade que está saindo. E já vou deixar aqui de boas notícias. Beve tem 4 igrejas nascendo na Europa, tempo de colheita para a glória de Deus. Então, não sei quem é que Deus vai levantar para estar. Pronto. A reconstrução, ela é dolorosa, ainda mais tendo que voltar para onde Deus mandou, o lugar da sua queda, o lugar das suas crises, o lugar da sua luta. É muito mais simples reconstruir onde ninguém te conhece. Era o que eu pensava. É aqui na Europa que tudo vai acontecer. E quando eu fui para a Europa, eu não queria mais ser pastor, não queria mais ser crente, não queria mais nada com isso, queria ser filósofo. Meu doutrinador era o Leandro Carnal, Luiz Pondé, eram os meus pastores da internet. Então, a ponto de Deus entrar dentro do meu quarto e falar, volta para o lugar. E eu não terminei o que comecei. Está na hora de voltar. Então, o pastor Marquinhos voltou na frente, eu vim logo a seguir. E nós recomeçamos num templo do tamanho dessa sala de podcast, 2 vezes, 3 vezes mais, né? E pronto, não foi devagar. Deu crise de ter que voltar, de olhar para a face das pessoas que, de fato, às vezes as pessoas ficam assim, pô, o que você faz com as pessoas que te humilharam, que te expuseram, que fizeram isso e aquilo? Eu falei, as pessoas só fizeram porque eu errei. A gente tem que parar de ficar com esse vitimismo que acha que as pessoas são mal com a gente, são ruins com a gente. Não, as pessoas foram de alguma forma mal, mas foram porque você também errou.
embora não tenha errado com elas, mas elas se acharam no direito de retribuir isso em você. Então a gente tem que ter tranquilidade para lidar com a vida, para lidar com o perdão, para lidar com as pessoas, para lidar com o ser humano, porque a gente foi levantado para cuidar de almas e para fazer com que a glória da segunda casa seja maior, porque nós estamos debaixo de uma palavra. Deus falou, volta, reconstrói. E hoje, vocês sabem, a nossa igreja é uma igreja consideravelmente grande, é uma igreja que tem uma estrutura muito legal, estamos chegando ao patamar que ainda não estamos onde queremos, estamos a chegar onde Deus falou que nós chegaríamos, está chegando muito próximo de uma expansão. 2025 é o ano de startar isso tudo, esse ano é o ano do bom pastor, e se ele é o meu pastor, nada me faltará. Eu tenho convicção de que tudo vai acontecer, tá bom? Não interprete o texto a bel prazer, que nada me faltará, que algumas coisas vão faltar, né? Então, pronto. Mas ele é o bom pastor. Nós vamos seguir guiados por ele nesse ano para uma visão ainda maior do que aquela que nós já temos. Então, voltar para fazer foi difícil, foi contra a minha vontade, foi dificultoso para a nossa casa, para a nossa família, embora a nossa vida já estava se estruturando, porque se estruturar fora do país não é fácil. Então, as coisas já estavam andando, é pelo menos de 2 a 3 anos para a tua vida começar a ter um equilíbrio legal. Então, a nossa vida já estava se estruturando e Deus manda voltar. Imagina, o povo está todo lá na Babilônia, está todo mundo no cativeiro, a maioria nasceu lá dentro, já tem a sua vida formada, já está trabalhando lá dentro. Um fato é Neemias, que está lá, é copeiro do rei, tem uma boa função, trabalha e ganha bem, está num lugar bom, está no palácio. A maioria está dentro lá, já está se estruturando, só que tem que voltar para reconstruir. Tem que voltar para a terra que é dele, ele nem nasceu lá, mas é dele, é da linhagem, é da família, tem que ir para lá, porque se lá está quebrado, é lá que tem que começar. Então, uma coisa que eu aprendi com Deus, não comece de um lugar que está pronto, comece de um lugar que está quebrado. Porque quem é capaz de restaurar um lugar quebrado, quando chegar no lugar que estiver pronto, ele vai valorizar e vai honrar, dizendo, aqui eu não vou ter tanto trabalho, porque eu já trabalhei muito aqui, então agora está na hora de eu colher para o ambiente que eu estou indo. Então, Ageu, para mim, significa isso. Volte, reconstrui, trabalhe, levante, edifique. Tem uma promessa? Tem. Glória de segunda casa. Minha é a prata e meu é o ouro. Só que a minha motivação maior não é o ouro, não é a prata, não é a glória. Minha motivação maior é a obediência à voz que mandou eu voltar. Então, vai lá, reconstrua, coloque de pé, trabalhe. Deus vai te dar tudo aquilo que ele te disse nas tuas mãos. Pode, né? E tu, pastor? Fala com o senhor. O pastor falou tudo aí, né, Varão? Tá igual Paloma tá ali. Falou Sim, tudo. pegando só um gancho, cara, acho que o ponto muito peculiar, né? É quando o profeta ele vai dizer, nesse lugar vos darei paz, né? Esse pastor também já pregou sobre isso, e eu guardei no meu coração. É você trabalhar, recomeçar com paz no seu interior. Uau. Paz na alma. Paz. Todo mundo falando, mas eu estou em paz. Todo mundo está falando que não vai dar certo, mas eu estou em paz. Eu acredito na voz que nos enviou. Nós acreditamos tanto, né, como o pastor falou, que para a gente não foi fácil, porém, chegar no ambiente e você saber que você vai dar a volta, recomeçar, dar a volta no mesmo lugar, andar pelos mesmos lugares, sem errar no lugar onde você caiu, sem falhar onde você caiu. Passar por ali e dizer, pronto, aqui eu tenho que dar o salto e continuar. E é o que a gente consegue enxergar. A gente trabalha com paz, a gente vê crescimento debaixo da paz, a gente trabalha com tranquilidade. Lógico que sempre vai ter uns probleminhas, mas a gente consegue resolver com amor, consegue resolver com o entendimento bíblico, com o pensamento mesmo que houve em Cristo Jesus, para não ficar nesse embate achando que é uma coisa que eu sempre guardei. Nós não fazemos igreja, nós não construímos igreja para sermos donos. Quem é o dono é o Todo-Poderoso. Nós estamos aqui para cumprir com o propósito. A gente nunca foi dono de templo, nunca foi dono de instrumento, nunca foi dono de caixas caríssimas. Não. No entanto, nós temos tudo de novo. Porque a nossa visão sempre foi o seguinte, tudo isso veio pelo trabalho e não só nosso. Muita gente... Igreja, né? A igreja trouxe dízimo, oferta. Então, é da igreja, é do povo. Então, isso sempre deixa a gente mais em paz, porque
a gente se dedica, não adianta, a gente veio de uma linha que servir. Primeiro, na minha época, eu queria ser muito obreiro, só para estar na portaria, para mim já era É verdade. pô, maravilhoso, de estar ali de terno, de gravata, na portaria. E quando me pedisse, vá lá levar um copo d'água para o pregador, era a minha satisfação. Então, desde quando nós fomos ensinados assim, para a gente sendo pastor, não nos coloca menos desfavorecido, somos humilhados porque estamos limpando, estamos trabalhando, estamos levando água, estamos ofertando, levando dízimo, varrer, limpar banheiro, né? A gente limpa banheiro, Não. a gente faz tudo isso e testemunhas oculares. Então a gente não entendeu, nós entendemos mais ainda com a visão, que é a visão apostólica, a visão dos 12, cara, que todos nós, desde o pastor, desde o apóstolo, nós somos servos. Uma coisa que eu aprendi, gostei muito, é Charles Swindoll, né? Ele escrevendo sobre os heróis da fé, falando de Jesus. Isso eu guardei no meu coração, que ele fala que Maria, quando aceita o propósito, ela se coloca como serva, entendendo uma coisa. Essa visão de ser servo está exposta também à sua vida. Porque se José dissesse que ela havia adulterado, ela seria apedrejada. Se ele não aceitasse o casamento, ela seria rejeitada e também seria morta, apedrejada. Uma mulher que aceita o propósito, se põe em forma de serva, e logo após o que nasce, o Emanuel, vem como servo. Não usou de usurpação ser igual a Deus, mas antes se colocou em forma de servo. Então é isso que a gente tem que entender. Se Cristo, sendo Ele a nossa maior referência, por que nós queremos holofote? Por que queremos aplauso? Por que queremos ser reconhecidos? Por que queremos tanto ser midiáticos? Que Ele cresça e que a cada dia nós venhamos a entender que Ele está aparecendo através da nossa simplicidade de servo e se entregar. Ser pastor não me tira não tira a minha origem de servo. Ser pastor, ou bispo, apóstolo, seja o que for, não tira a minha origem de ser servo. Eu sou Aumenta, servo. né? Aumenta, Aumenta. aumenta. Tem que ser mais servo ainda. Tem De que servir verdade. mais. Tem que servir. E é uma das coisas que mais, assim, às vezes a gente para analisar, por isso que não excluindo, por isso que a nossa mente ela não pode bugar mais. O nosso sentimento ele não pode oscilar mais. Que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Essa é a visão. Não tem como mais oscilar. Se eu estou vendo que tem alguém que me puxa para um caminho tortuoso, não é aqui que eu ando mais, não é aqui que eu vivo mais. Eu quero que ele apareça na minha vida, apareça no Ministério Tempo de Colheita, apareça na vida do pastor, presidente, apareça sobre o Ministério de Louvor, apareça sobre o ambiente, porque se entendemos isso, cara, não existe outra fórmula. Essa é a maior fórmula. Humildade, servir e vamos trabalhar. De fato, a gente queria muito bem poder tirar um dia de descanso, né, pastor? Não. Poder tirar um tempo de descanso. Ainda não dá. chegamos a esse nível, mas nós vamos chegar. Mas enquanto temos que trabalhar, vamos trabalhar, que o dia do descanso chegará. No pouco conhecimento que tu tem do pastor Ribamar, o senhor acha que ele teria capacidade de descansar? Ou ele estaria lá nas férias, lá ligando, ó, tá um fio aqui solto aqui, Mas a tá gente já lá. tem que pegar no pé dele, pastor, desliga tudo aí, deixa com a gente aqui. Só para contextualizar, o pastor estava lá em Portugal. Aí tava um tempo sumido, ele me liga, fala, ó, tem um fio amarelo aí, ó. Lá no altar aí, ó, tem como tirar aí, tá bagunçando o altar todinho. Veio. É mesmo. Ele não para, ele é demais. O pastor Marquinhos estava falando algo que nós não somos donos da igreja. A gente trabalha para a igreja. Quando aconteceu o problema no passado, que nós deixamos um templo pronto, construímos uma igreja do zero. Quem participou da obra sabe. Eu lembro. Foi mesmo. Do zero. Estava desviado, né, Fábio? Não, o meu problema era que eu sempre saía quando estava acabando a construção. Misericórdia. Aí nós construímos uma igreja do zero, né? 480 metros quadrados, toda em placa cimentícia, não tinha tijolo algum.
toda acústica, um trabalho muito bom, um bom altar, 16 metros por 5. Uma igreja consideravelmente grande, uma estrutura muito legal, tinha 450 mil de som. E quando nós deixamos a igreja, alguém diz, o pastor vai embora, vai vender. Não, deixei tudo para a igreja. Não ficou nada, porque nada é nosso. De fato, nada é nosso. Sim, Tudo foi comprado com dízimo e oferta, é da igreja, fique na igreja. Agora, quem ficou lá se vendeu, aí já não é com a gente. é A verdade. gente não se mete nessas coisas. A gente tem que fazer a nossa parte. Compramos e reconstruímos. No entanto, agora começamos a igreja em março, né? Em Uhum. Nilópolis. E a igreja, hoje, nós compramos 100 mil de som sem ter R$1 no bolso, pela fé, e já está quase quitado. Já Graças está a quase Deus. pago. A igreja está envolvida, o povo está envolvido, porque o povo que está sabe que nós trabalhamos para o reino, para servir ao reino e também para deixar declarado a voz que falou, que a glória dessa última casa será maior que a da primeira, né? Infelizmente, o povo de Ageu não viu o ouro, não viu prata e não viu glória, mas levantaram o templo. Então não me importa se eu vou ver ouro, prata e nem mesmo a glória. Trabalho para que veja, só que talvez não cumpra. Então, a minha próxima geração vai desfrutar daquilo que a gente deixar. Então, sempre lutando para deixar o melhor, para deixar uma estrutura montada para quem vier depois de nós. Esse é o nosso objetivo. Trabalhar para quem vem, trabalhar para a próxima geração. O que estamos fazendo e deixando para a próxima geração? Precisamos deixar tudo pronto para quem está vindo. Esse foi, no caso, creio eu, né, o erro que aconteceu ali em Ageu da geração antiga, né? De questão do que entrou no questionamento, né? E Paloma, você é ministra de louvor, pastor e líder de louvor, não tem nada a perguntar, saiu o mês todo. Não é possível. Gente, ela ensaiou o mês todo para isso aqui, tá? Lendo Ageu, leu Ageu todinho várias vezes. Tá afiada. Tá com vergonha, cara. Fica à vontade. Pode falar, Paloma. Tá, como você é o líder do louvor, né? No tempo de colheita. Como que você direciona essa questão de ministração? Então, eu tenho um método, né, sobre a questão da administração. Eu aprendi olhando os melhores, né? Uhum. Na verdade, a Assembleia ela começou com louvor na época, porque vocês sabem muito bem, começava com o hino da harpa cristã e tal. E isso, a nossa juventude era muito para cima. E a gente começou a Lagoinha sendo influenciadores demais. Então, a gente começou a adotar também. Pô, tem como colocar o Ministério de Louvor, pelo menos cantar 2 músicas, canta dois hinos da harpa, depois a gente entra e tal. Aí comecei primeiro em cima das ministrações de André Valadão, né? Tem uma música que ele canta, oi, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Isso é ministração espontânea que entrou e ficou. Então a gente fazia muito. Então eu aprendi uma coisa. Se você quer, de fato, ser um bom ministro, você precisa ter referência. E copie. Faz a mesma coisa. Até um dia você ter a sua própria identidade. Que a sua identidade ela vai aparecer conforme você vai pegando pessoas que te influenciam para a ministração. Esse, de fato, é o ponto do crescimento. Hoje, esses dias um amigo falou assim para mim, irmão, pô, tu fez uma parada ali igual o Thales. Eu falei, claro, pô, eu vejo o Thales. Show. E acha que me faz mal? Não. Por exemplo, um pregador, pastor Ribamar, teve algumas pessoas como referência, né, pastor, na pregação? Sim, E claro. eu tenho que ter algumas referências, que eu falo pro povo do Ministério de Louvor. Quem é a referência de vocês? Se não tem, vai procurar. Ou se de repente, pastor, eu gosto do senhor ministrando. Cara, faz a mesma coisa. Eu gosto do espontâneo que o senhor faz a mesma coisa. Vai errar, mas Importante é pelo menos você está tentando. Essa, assim, é uma visão do crescimento. Ninguém cresce se não tiver alguém como referência. Se você não tiver ninguém como referência, tem como crescer. Então, eu aprendi assim. Eu cresci assim, André Valadão, depois foi... meu estilo é neopentecostal, com adoração. Eu canto tudo que você imaginar, eu estou cantando. Desde o hino da harpa De verdade. até
o pagodinho cristão, até o corim de fogo eu canto. É, pastor? Roda. Eu rodo, pulo, sapateio, porque eu aprendi uma coisa. Alguém disse assim pra mim, você tem que ter uma linha. Eu falei, eu tenho, pô. Eu tenho uma linha. Eu tenho 10 ali, eu tenho aquele. Chilena. Chilena. Eu tenho. Sei chegar à Igreja Batista e vou cantar os hinos que eles gostam. Sei chegar numa assembleia e vou cantar neopentecostal, como eles gostam. Ele não tarda, não falha. Vou cantar. Se for para chegar numa igreja, como é que fala agora? Church, ou visão apostólica, eu vou cantar. Que se abra os céus. E vou saber ministrar, porque eu vim dessa escola. Aprendi assim e entendi assim. Se você não tiver ninguém como referência, tem como você ter base. Forte, Muito hein? forte. Essa é a questão também do contexto, né, da história de Ageu, né? Da antiga geração ensinar a nova, né? Isso é legal. Eu falo que eu sou a junção do pastor Marquinhos e do pastor Ribamar. E o Uri que sofre comigo com o gabinete da casa dele lá. Trabalho, né, filho? Já sei bastante. Mas isso é interessante, porque é a forma que forma, né? Sim. Ninguém é tão inteligente que não possa aprender e ninguém é tão burro, leigo que não saiba ensinar. Então, tudo eu falo com a Paloma, o pastor Marquinhos ministrando, já não é, ela sabe que eu falo isso no particular, já vi igual, melhor eu nunca vi, porque a questão não é questão de soberba, em questão de falar, porque está aqui, isso vocês sabem. A questão é pela questão da linha desses aprendizados geracionais que veio tipo da geração antiga com a geração contemporânea, entendeu? Então, tipo, isso é o legal de entender. Poxa, o pastor Ribamar prega de um jeito. Então, assim, eu vou estar ali para aprender. O meu ministério é palavra, eu vou estar ali, eu copio mesmo, na cara de pau, não quero saber de nada. Pega a mensagem, né? Entendeu? Eu vou ali mesmo, naquela linha ali, porque se dá certo, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Entendeu? Claro que eu tenho a minha identidade. Eu acho que assim, ninguém é uma pessoa sem identidade, não existe. Mas quando você começa a entender, a copiar no sentido bom, tipo, poxa, eu sei esse contexto ali. Tudo que eu sei hoje não veio de um curso, veio do que vocês falaram no culto. O pastor falava, teve uma época que eu falei, pastor, faz um curso de teologia, lança aqui na igreja. Pastor, tudo que eu falo aqui na igreja é teológico. Precisa de realmente hoje, até o Yuri fala, né, que a gente, poxa, mano, tu conhece bastante, tu sabe, eu não fiz um curso, entendendo? E a escola de líderes que a gente tem lá e as pregações, de graças a Deus a nossa igreja tem essa linha de tipo de levar pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma visão. Então, tipo, é a questão do você estar apto a aprender, a se adaptar ao ambiente, entendendo? Então, tipo, tem igrejas que eu sei que a igreja não é muito pentecostal, então não vai querer ficar dando glória, fazendo movimento, porque não vai mais entender que é a palavra. A pessoa, não é porque não deu glória que a palavra não foi boa. Eu sempre aprendi isso. Entendeu? Tipo, que não teve pessoa levantando, apontando o dedo, rodando, que a palavra não foi boa. Não. A palavra foi que é emanada do altar, independente, ela tem um destino certo, seja para quem quer, para qualquer pessoa. Vai, de uma forma, vai entrar. Sim. Então, assim, essa questão do aprendizado também caminha muito com a humildade, né? Foi o que eu falei ontem, de tipo, de você parar, não, eu errei, eu entendo, eu vou ser ali, vou ficar debaixo da tutela do pastor, debaixo da tutela do pastor Marquinhos e vou crescer nesse nível aqui. Eu creio que o meu ministério está começando a andar quando eu entendi isso, que não é pelo que eu sei, não é o tanto que eu sei, é o tanto que eu obedeço. É o tanto que eu me submeto, né? A submissão, né? Porque, tipo, não tem como a questão de ser o pastor, de ser um pastor que não tenha um pastor, que não tenha uma liderança. Eu vim de algum lugar, nasci pastor, eu fui formado, eu fui tratado por alguém. E hoje o que eu mais vejo nessa questão dessa geração, da nossa geração, é que, tipo, pessoas que até foram tratadas, mas tratadas de formas erradas, com alguns pensamentos errados, que hoje
cria totalmente pensamentos antagônicos, pensamentos contrários do que é a luz do evangelho. E eu vejo que a visão trata muito nisso. Verdade. Essa visão que quando a visão apostólica entra, ela vai desde o ladrão da cruz à mulher de Samaria, entendeu? Ela vai desde o doutor, eu vi Hernandes Dias Lopes ontem, falando que a igreja é o único lugar que senta o rico e senta o pobre um do lado do outro. Que o empresário mais renomado da cidade está puxando cadeira para o pedreiro sentar. Então a visão de Cristo, a visão apostólica cristocêntrica, traz essa aproximação, não faz a divisão de classe social. Não faz essa divisão de tipo, o pastor está aqui, o pastor é empresário, eu sou pedreiro. Não, não. Cristo foi para o ladrão, veio para a prostituta, veio para o doente, mas também sentou com Nicodemos para ensinar. Então, assim, quando nós paramos de olhar essa questão de cargos, eu costumo dizer que a religiosidade ela é ruim quando ela foge da luz da Bíblia, que ela foge da questão do ensinamento de Cristo. Ou seja, quando ela começa a afastar pessoas, porque eu nunca vi o evangelho de Cristo afastando pessoas. Muito pelo contrário, eu só vi o evangelho trazendo pessoas para perto. Então, assim, essa questão do aprendizado, do louvor, eu vejo lá como o senhor faz, tudo que eu sou testemunho ocular de tudo que os senhores estão falando, em questão do crescimento da igreja. Quantas vezes já cheguei, o pastor estava limpando o banheiro, quantas vezes já cheguei, o pastor é o primeiro a chegar, antes dos obreiros, abre igreja, fecha igreja, entendeu? Ele está em cima da escada, tá em cima da laje. Então, assim, eu cresci nisso. Então, se eu não for um pastor, se eu não for um líder que não faça igual, a culpa não foi do que eu aprendi, foi que eu não estive disposto a aprender. Então, tipo, eu fui ensinado, eu tive um exemplo, e para mim, exemplo é melhor do que qualquer ensinamento. Entendeu? Eu vejo, então, poxa, se o pastor está ali fazendo, por que quem sou eu que não vou fazer? Então, tipo, essa é a questão que também o contexto de Ageu traz, foi o que eu parei para estudar um pouco sobre, eu vi muito sobre essa questão, sobre do ensinamento da geração, faltou um pouco do feeling das pessoas da mente, né? Porque não mudaram a mente, saíram e entraram com a mente totalmente perturbada para fazer uma construção que iria requerer tempo, esforço, dedicação. E, tipo, essa questão da mente, que o senhor até falou na última ministração do senhor, que atraiu, que eu falei ontem, que atrapalha muito, porque a gente quer o ouro e quer a prata que foi liberada em Ageu, entendendo? Mas também esquece que o ouro e a prata também veio com o shalom, com a paz, com nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, assim, do que adianta, foi o que eu falei ontem, do que adianta eu ter o dinheiro, ter o ouro e a prata, ter o meu azeite multiplicado, mas sem entender que é a presença, sem eu ter a mente transformada para viver realmente o shalom, para reviver realmente o mês do ouro e da prata. Porque é muito fácil eu chegar aqui hoje, enriquecer o podcast, estourar, ficar rico, mas se minha mente, como é que fica? Se eu não for tratado por uma liderança, tipo, para viver isso, para sustentar a promessa, para sustentar essa questão. Eu queria saber de vocês, é, a mentalidade, eu acredito muito nisso, sobre toda a transformação que Deus faz. Primeiro, a transformação mais poderosa é a metanoia, é a mudança de mente. Deus transforma de dentro para fora. Eu nunca vi Deus trabalhando de fora para dentro. Tipo, mas até, até quando, até onde isso é importante, pastor? Na questão da mudança de mente para viver o propósito, para viver a reconstrução. Rafael, eu acho que para tudo a mudança de mente é importante. Para tudo. Você vê um cara que acaba de ganhar um reality show, o cara fica milionário e depois perde tudo. Por quê? Ele ganhou dinheiro, mas não mudou a mente. Acho que em tudo a mente é prioridade 1. Se eu quero mudar. Você vai congregar em algum lugar, tal, tem uma linha de pensamento da igreja que você está. Mude sua mente, adapte-se, porque você está em outro ambiente. Então, para tudo, primeiro que tem que mudar é a mente. É metanoia, de fato. Tem que mudar a cabeça, tem que mudar o que você pensa, senão não adianta. Você não vai ficar inserido por muito tempo num lugar discordando de tudo que está acontecendo ali. Então, para tudo, primeiro tem que mudar a mente, formatar, pegar. É para adaptar? É. Ah, não dá para mim. Vou embora.
eu vou para outro ambiente. Eu não vou criar caso, não vou criar problema, não vou dar trabalho para ninguém. Eu vou simplesmente mudar, porque eu sei aonde eu quero chegar. Então, para tudo na vida, a primeira coisa que tem que se mudar é a mente. Vocês estão partindo para casar. Para casar, tem que mudar a mente. O que você pensa como solteiro, você não pensa como casado. Acabou, meu irmão. Acabou, não tem meio termo. Não tem história. Você entendeu? Acho que vai chegar uma fase na vida que eu preciso ter minha mente tranquila para algumas áreas que eu vou entrar, para alguns lugares que eu vou frequentar. Então, o que se acontece em alguns ambientes pode não acontecer em outro. Então, o homem é completamente adaptável. Aonde você chegar, você vive. Eu era avesso ao frio, odiava frio. Não ia para Friburgo, onde a nossa família lá tem casa, mora lá os parentes. Quando chegava inverno, eu não ia em Friburgo, porque fazia muito frio. Eu me adapto tranquilamente à Europa e não sinto frio. Eu não uso casaco pesado como se usa, eu não uso mais. Por quê? Porque eu me adaptei. Eu fui para lá, eu mudei. Mas primeiro tem que mudar aqui. Porque se a minha mente mudar, tudo ao meu redor muda. Então eu preciso entender que para galgar alguns lugares, para chegar em alguns lugares, eu tenho que mudar de mente. Eu tenho que parar de ser cri-cri. Eu tenho que parar de só ver problemas. Eu tenho que começar a visualizar soluções. Eu durmo todo dia escutando meditação. E algumas meditações que a gente ouve, guiada, são meditações que trabalham mesmo com a nossa mente. Sobre o poder da mente, o poder daquilo que a gente fala. A Bíblia mesmo é poderosa para isso. O salmista falou: crie, por isso falei. Eu falo do que eu creio. Então eu vou verbalizar, eu vou botar para fora. Eu vou, como a gente fala na nossa linguagem, vou profetizar. Eu vou falar acerca desse assunto, porque isso me faz bem. Porque isso vai mudar. Quando a gente declara esse mês é mês do ouro e da prata, aquilo que eu falo, isso é fato. Eu falo, vai vir na minha direção. Eu acredito piamente nisso. O poder da mente, o poder daquilo que a gente fala, do ambiente onde a gente está inserido. E não se assuste, porque quando a sua mente muda, você vai ter que mudar de lugar, você vai ter que mudar de ambiente. Por quê? Porque a minha mente me tira de alguns lugares. A minha mente, que um dia me condicionou a só frequentar aquilo, quando ela muda, eu também vou mudar de lugares. Vão mudar. E não se assuste se você começar a mudar de companhia, mudar de direção, mudar de mesa, mudar de ambiente, porque a minha mente mudou. Se a mente muda, tudo ao meu redor vai mudar. Eu creio nisso. Forte, pastor. Creio nisso. Seu, pastor Marcos. De fato. Sempre quando o pastor fala, me sobe. Não, é questão da mudança. O senhor viveu uma metanoia. Hoje o senhor é um empresário, o senhor está aí lançando as suas músicas. Tem até música nova vindo aí, tá, gente? Sim. Então, por exemplo, quando você, como a gente recomeçou, a gente veio para o Brasil, né, de uma forma tendo que recomeçar tudo mesmo. Questão móveis, questão casa, enfim. E eu tive que recomeçar também a minha estrutura musical, né? Até porque eu já tinha ficado um ano e pouco, né? Acho que não me lembro, um ano e pouco na Europa. E parei com a música. Fiquei estacionado. E isso, para quem sabe muito bem, quando você para de cantar, você também começa a ter alguns problemas de canto. Você já não consegue cantar como antes, porque você está parado. As suas cordas vocais já não tem mais a Mesmo bancada alcance, né? de sempre, já não tem mais a desenvoltura de sempre. Então, já comecei a ter um problema de respiração muito grande. E já estava pensando em desistir de cantar. Eu falei, cara, acho que eu não canto mais, acho que eu não vou mais para essa praia, não. Vou procurar um trabalho, continuar na igreja. Só que a primeira coisa que aconteceu quando cheguei no Brasil, eu recebi uma proposta para ser ministro numa igreja lá na Guia Church, lá na Barra. E aí eu tive um salário lá para estar sendo ministro lá. E fiquei um tempo, se não me engano, acho que fiquei um ano. Mas ali eu fui e comecei a entender que, mano, Deus não queria que eu parasse. Deus queria que eu continuasse. Porque eu tava um pouco cansado de chegar em certos lugares, só que eu percebi que tem lugares diferentes. Tem lugares que você é visto como ministro, respeitado como ministro. Tem lugares que as pessoas querem que você seja. Como é que eu vou falar? Artista. Não, que você faça explosão, Uhum. que é você que faz.
Em uma música você tem que fazer alguma coisa acontecer. A casa tem que virar. Virar, O É. famoso virar. E eu comecei a ter repulsa daquilo. Eu comecei, pô, não é isso, cara. Eu não nasci pra essa parada. Eu sei que eu já vivenciei com Cairós na época. Já vivenciei com Cairós. A gente chegava nos lugares, a gente cantava, mas só que a gente era convidado pra cantar. E a gente tinha oportunidade de 3, 4 músicas pra estar cantando. E quando a gente chegava no ambiente, numa música só que a gente tinha o tempo de ministração. Aí você chega no ambiente, dá oportunidade para tu, pô, cantar. Tem 10, 15 cantores no mesmo dia. E todo mundo quer virar, quer fazer com a sua força, é o grito, é o jeito de iniciar a música, tem tudo. Falei, pô, isso aí não é minha praia, não é isso que eu quero viver. Então, eu comecei a achar que eu já estava expulso da meio. música. Uhum. Falei, cara, eu tô expulso, acho que eu não tenho, eu tô atrasado, eu estou super atrasado nessas paradas. Foi o que o pastor falou, né? A mudança foi mudando a mente e foi te expulsando de certos lugares, né, pastor? Pô, é porque tu chega num ambiente, cara, tá na Guia Church lá na Barra. Pô, o pessoal tudo querendo ser ministrado, mano. Você pega ali 40 minutos de ministração de louvor. Depois a palavra. Então, essa coisa tão gostosa, 40 minutos de adoração, palavra, ofertório, palavra, todo mundo pra casa. Entendeu? Mas não, de chegar no lugar e, pô, tu convidando, tu chegava lá, eu cantava música, pô, o que que houve? Tá morto, hein? Entendeu? Que isso? O que que houve que não virou? Que não sei o que lá. Pô, tu virava antigamente. Eu falei, "Ei, irmão, Eu de não virar. viro nada não, mano. Vai ele. Entendeu? E vira é pombagira, né? Entendeu? Aí eu comecei a ter essa coisa. Mas graças a Deus, quando eu comecei a entender, a perceber, quando uma vez eu fui no Ministério Efraim também, aqui em Caxias, ministério que eu fui convidado para ministrar o louvor e acabou que o pregador não foi, o ministro da noite não foi, eu tive que ministrar a palavra. Uma menina que estava ministrando, nossa, poderosamente ministrando violão, cara, lá do Espírito Santo, cara, a igreja foi tomada no ambiente. Ela largou o violão, pôs a mão em mim e disse: tudo que você faz em oculto, Deus já tem preparado tudo diante do público. A sua adoração até em casa, ela nem me conhece, tua adoração em casa, quando você pega o seu violão e adora, Deus ouviu e ele disse: não tem nada perdido, ainda te levarei às nações. De novo. Aí eu falei, caramba. Dali foi um gás para mim. Falei, cara, vou me aperfeiçoar, voltei a estudar, voltei a procurar um professor de canto. Voltei a ouvir mais, que eu gosto muito de música americana. Voltei a ouvir mais e entender que, cara, eu ainda posso ser referência, porque eu tinha aquela coisa da idade, caramba, tô ficando velho, mano, então não tem como mais. Só que quando você vê, pô, um Álvaro Tito cantando, você vê quem mais? Alex Gonzaga, que eu tive com ele, fui no podcast dele, viajei com ele. Alex Gonzaga, já velho, quase 60 anos de idade, cantando. A voz, ela não envelhece. Uhum. A gente pode envelhecer. Mudou a mente do pensamento. Aí eu comecei a mudar a mente. Falei, cara, ainda tenho muita coisa para fazer ainda para Deus nessa área. O ponto de você conseguir você levar pessoas para entender o propósito e trilhar esse caminho da administração, ter desejo de crescer, ter desejo de evoluir, como a aula hoje eu comecei a escola de ministro na igreja. Hoje mesmo nós temos escola de ministro, que eu não preparo alguém para cantar excelentemente, eu preparo alguém para ser um bom ministro. E essa é a visão. Forte. E quando entra o Danny McKirkley na sua história? Ah, mano, aí foi Doni foi sempre, pô, pra mim uma referência, né, cara? Eu tive a oportunidade, né, cara, incrível. Tipo assim, um garotinho que cresceu no Castelinho. Tiro, porrada e bomba. Literalmente. E Deus te fala que vai te colocar em lugares grandes, no meio de príncipes, né? E eu nunca imaginei, né? Eu fui convidado para uma conferência na Inglaterra. Pela primeira vez eu estava pisando na Europa, que foi na Inglaterra, minha primeira viagem. E quando eu vi na conferência, quem iria ser um dos ministros seria o Donnie McClurkin. E quando eu vi, caraca, cara, não acredito que esse cara tá aí. Como é que eu vou cantar? Eu era a igreja americana, e a igreja inglesa. Eu tive que aprender a cantar uma música em inglês. Agora imagina, tem que cantar em inglês na frente do cara lá que é o brabo. Pô, eu só chorava. Eu vi o cara tocando com órgão e cantando, e eu chorava e chorava. E teve uma hora que ele olhou pra mim assim, o menino tava do meu lado. Aí na hora ele olhou assim e disse: avança. Falou em português, porque ele já tinha vindo aqui, né, na Pacentar. Uhum. Avance,
avance. E eu fui tomando posse, e o menino me catou assim, tá falando pra você, tá falando pra você. Falei, como é que o cara sabia que eu era brasileiro? Aí eu falei, mano, então é pra mim mesmo, eu tomei posse. Então, assim, foi muito forte pra mim, foi uma experiência muito agradável, porém, vou aproveitar e dizer aqui pros jovens, cara, aproveita a oportunidade que você tem de fazer o inglês, o espanhol, o francês, porque quando Deus te promete, ele é poderoso para cumprir. Só que, infelizmente, eu não estava preparado para vivenciar coisas maiores. Por quê? Eu tive a oportunidade de ser um dos ministros também na Inglaterra. Para ter noção, olha o garoto de onde veio, o que, que deu. Me chamaram para que eu fosse um ministro na igreja inglesa, porque na Inglaterra está em falta de ministros. Porque a garotada tá tão. Tá, eles estão. Como é que tá? Como o Brasil está tentando fazer agora? Unir o secular com a Uhum, música gospel. uhum. Então, o Uhum. que, que eles estão tentando? Eles fizeram? Fizeram isso e acabou que a maioria pularam por secular, Claro. porque o secular dá mais dinheiro. Então, os ministros da Inglaterra, os ingleses ali, do louvor, pularam para ser popstar. Então, hoje já não se tem ministro na Inglaterra, ministro de adoração, você tem mais na América. Mas na Inglaterra são poucos. Você pode procurar por aí, que você vai ver poucos ministros ingleses. E aí eu falei, caramba, eu não estava preparado para também estar. E eu também tinha minha igreja, sempre fui muito apaixonado pela a minha igreja, sempre tive muito, assim, eu trabalho com muita dedicação, porque eu amo a minha igreja, o projeto da minha igreja, como a minha igreja trabalha, e eu vejo Deus nesse negócio. Eu falei, não, então não era de Deus também para mim, mas eu poderia estar sempre na Inglaterra, cantando em igreja inglesa. Eu só tive 2 oportunidades de cantar em igreja inglesa. Mas eu digo para os jovens, estudem, aproveite a oportunidade que tem de fazer o inglês, o francês, o espanhol, porque Deus quer te levar às nações. Deus abençoe. Aquela frase que o senhor diz, pastor, sobre o preparo, né? Para estar preparado, né? Sobre essa questão. Tem que estar pronto. Não há hipótese de você chegar, Deus faz uma promessa e eu vou só deitar aqui e descansar. Se Deus prometeu, me preparo. Deus falou Inglaterra, vou fazer inglês. Deus falou França, eu vou fazer francês. Eu preciso estudar, preciso entrar. Sem noção, eu já trabalhei em trabalhei em Genebra, trabalhei em Amsterdã, trabalhei na Inglaterra. Então, vamos lá. Aí você vai para esses ambientes e você não sabe nem o beabá, Deixa eu só o microfone. você não sabe nem o beabá do que você tem que falar, depois de passar por todos esses lugares. Você entendeu? Então, tem que ter preparo. Juventude hoje tem uma facilidade muito grande, tem escola gratuita, a internet hoje é uma infinidade de oportunidades. E hoje eu digo sempre digo para você e para todos os jovens que sempre me procuram, o dinheiro está na internet, quer ganhar dinheiro vai para a internet, quer fazer alguma coisa vai para a internet. O que eu falei? Eu falei que em algum momento ele falaria sobre isso. Se não for na internet, irmão, vai ficar duro você não trabalhar para os outros CLT e se arrebentando na vida. É Então, verdade. meu irmão, precisamos focar, tem objetivo, desvendar essas coisas aí do algoritmo, do Instagram, do TikTok, Sim. e o que tiver que ser, do tráfego pago, de vender na Shopee, de vender na Amazon. Associado, né? Tem que ser associado, vender, tem que ser, meu irmão. Tem que ser internet. Eu acho que tudo está na internet. Eu não sou um expert, mas sei aonde está a mina de ouro. Eu posso não saber cavar a montanha, mas sei onde é que está o ouro. Então, se eu estou dando a direção, vai, pode meter a cara. Infelizmente, algumas pessoas não ouvem quem não foi lá, né? É verdade. Tipo assim, então, eu não fui porque eu não tenho tempo para isso, porque minha vida é focada em outras coisas. Mas se eu parar um pouquinho, eu vou falar, eu sei onde ir. É que eu tava falando com a Paloma hoje, né? Os outros quer ver resultado, né? Aí, tipo, o senhor fala, não tá ali. Eu falei, pô, isso aqui já era pra mim estar fazendo há muito tempo. O pastor sempre falou, eu nunca fiz. Só que os outros querem ver resultado. Né? O senhor vai falar, tá ali. Mas cadê o pastor? Não faz. O senhor é pastor de uma igreja, tem almas para cuidar. Não E, só isso, né? e outra, fora a sua família, né, pastor? Hum. Outras coisas que os outros acham que pastor não tem família. Não tem vida. Não tem vida, não tem trabalho, não tem nada. É, isso aí. Vive dos corvos alimentando, igual a Elias. Então, pastor, a gente está caminhando para o final. Desde já eu quero primeiro agradecer a oportunidade. Não foi um convite por convidar.
e sim porque vocês sempre acreditou, sempre foi o Senhor que deu as ideias, vocês sempre estavam aí, então nada mais justo do que não ser vocês aqui. Para mim é uma honra estar aqui com os meus líderes, meus amigos, é, meus, como é que eu posso dizer, meus ensinadores, né? E para mim é uma honra ter vocês aqui comigo. Será o próximo, o Senhor vem para apresentar o livro do Senhor, próximo o Senhor vem para apresentar a música do Senhor. E é aquilo, é só o começo de uma coisa, de uma promessa que tem muitas pela frente. Como eu disse, o intuito aqui não é entrevista, até porque eu conheço bem a vida de vocês, sei que vocês têm vida com Deus e sei até tudo que passou. Mas não é, foi o que eu estava falando assim, hoje para eles. O meu intuito não é fazer entrevista, até porque eu não sou nenhum jornal. Eu não quero saber da vida dos outros. Se o meu propósito é levar a palavra, e graças a Deus me deu um pouco de conhecimento da internet, eu acho que a internet entra no Japão e eu estando aqui no Brasil. Então, e a palavra tem o poder, atravessou gerações, então eu vou fazer com que eu sei a palavra atravessar essa nação, seja na internet, que seja eu indo, que seja eu pregando, que seja eu ministrando, ou que seja eu falando, fazendo vídeos. Então, eu vou usar o que Deus me deu. E eu queria que vocês deixassem, o senhor, pastor Ribamar, pastor Marquinhos, Paloma, deixassem as considerações finais, uma palavra baseada em Ageu, para essa geração, dessa junção da geração antiga com a geração nova. Eu queria que vocês deixassem uma palavra profética para essa geração. Ok, eu só vou encerrar isso aqui. Minha é a prata, meu é o ouro. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Nesse lugar darei paz. A reconstrução, terminar o templo, mas não tem ouro, não tem prata, não tinha glória e não tinha paz. Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias profetizaram e não viveram o que profetizaram. Sabe quanto vem acontecer ouro e prata no templo? Século I. Século I. Ano 1. Herodes o Grande faz uma reforma, assume a organização e o governo de Jerusalém, faz parceria com os judeus para atrair e diz: vamos botar ouro e prata no templo. Os judeus levam oferta de ouro e prata, ele coloca ouro e prata na reforma do templo construído por Ageu. O templo agora já tem ouro e já tem prata. Está faltando glória e paz. Sabe quando a glória aparece? Ano 12. Festa em Jerusalém, tabernáculo. Toda a nação está vindo na direção de Jerusalém. Sabe quem está vindo? Um casal vindo de Nazaré, com o seu filho com 12 anos de idade. O nome da mulher é Maria, o nome do marido é José, e o menino, vocês lembram o nome? Jesus. Jesus. Só que o menino se perde ali depois da festa, e aonde ele vai parar? Dentro do templo, ensinando entre os doutores. Os doutores ficavam maravilhados e perguntavam: de onde vem toda essa cátedra? Quem é esse rapaz? Quem é seu pai? A glória da primeira casa jogou os sacerdotes no chão. A da segunda casa levantou os sacerdotes a curiosidade de saber quem era. A primeira casa só derruba, mas a glória da segunda casa levanta. A glória da primeira casa não foi vista, só foi manifesta. Mas a glória da segunda casa foi vista. O menino com 12 anos, antes do seu bar mitzvah, já estava ensinando entre os doutores. Já tem ouro, já tem prata e já tem glória. Está faltando o quê? Paz. Capítulo 14 de João. Disse-lhe Jesus: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo dá. Está completa a profecia de Ageu. Antes de Jesus ser entregue para morrer, já tinha ouro, já tinha prata, já tinha glória e já tinha paz. Então se preparem, porque a glória da segunda casa se resume a conhecer o Cristo maravilhoso das nossas vidas. Então eu libero sobre essas vidas que ouvem nessa hora. Na sua casa vai ter ouro, vai ter prata, vai ter glória e vai ter paz. Deus abençoe. Amém, gente. Quero deixar aqui o texto de Ageu 2, o 4 diz assim: todavia o Senhor disse: coragem, Zorobabel, coragem. Ó grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, esforçai-vos, todo o povo da terra, exorta o Senhor e trabalhai com dedicação, porquanto eis que eu estou convosco.
assegura o Senhor dos Exércitos. Meu irmão, quero deixar para todos essa palavra. Esforçai-vos, faça com dedicação, porque para viver um tempo novo é necessário esforço, é necessário dedicação, é necessário se lançar para que Deus venha fazer coisas novas, realizar coisas novas. Assim como a glória da segunda casa será maior, para que seja maior, gera esforço, para que seja maior, gera dedicação. Tem que ter tudo isso e que Deus abençoe. Foi um prazer tremendo estar aqui. Gente, quero agradecer, tá? A presença da Bia, que está aqui, do Carlinhos, do Yuri, pastor Ribamar, pastor Marquinhos. Eu criei um carinho muito grande, né? Estou criando um carinho muito grande por vocês. Em breve serão os meus futuros pastores, né? Já são meus pastores, tá? Não fique com ciúmes, tá, pastora Alessandra? Mas eu aprendi muito aqui. Eu dei uma lida, né, no livro de Ageu. Irei estudar mais um pouco, né? Com a ajuda do Rafael também aí me auxiliando. E é isso, gente. Agradeço pela presença de vocês. E a mensagem? Aí deixa pra você. Aí foge. Eu não tenho, a mensagem que eu tenho para dizer, além de tudo que foi dito aqui, creio que foi bem profético tudo, é a questão quando eles param, né? E eu falo para não cair no mesmo erro que eu, né? A inconstância. Nosso problema é a inconstância. Tudo que vier a tua mão para fazer, faça. Que ele coloca a mão no arado e olha para trás não é digno. E como eu estava falando ontem na igreja, com Deus não tem meio termo, não tem conversa. Não tem. Se Deus te chamou porque Ele confia na sua capacidade de fazer. E se Deus confia, o Senhor sempre falou para mim, você não precisa provar nada para ninguém. Se Deus confia, se Deus acreditou, se a sua liderança confia, não precisa provar nada para ninguém. E a gente vive muito numa geração que quer provar as coisas para os outros, quer viver uma vida de aparências para os outros. Quando você deixar isso de lado, isso vai mudar a sua história. E a palavra que eu tenho é essa: cuidado com a inconstância, porque a inconstância pode te privar dos seus sonhos. A inconstância pode privar você de viver lugares que você deveria estar há muito tempo salvando vida, ajudando vida, cuidando de vidas. Eu falo para pessoas que têm promessas. E a inconstância é um dos fatores, o maior fator que te afasta de você viver a totalidade, o shalom de Deus, que é nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E para isso acontecer, você precisa parar, estar sob a submissão e parar de procrastinar aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Se veio para fazer, faça. É melhor doer agora do que doer depois. É melhor você sofrer agora com a reconstrução depois de você ter que voltar para fazer aquilo que deveria ter sido feito. Então, desde já agradeço a todos, como falei, até a equipe aqui do estúdio, da UP. Fui super bem recebido, recomendo. Deus abençoe a vida de cada um, do João, que aqui não se encontra, do Yuri, evangelista Yuri, da Bia, que são amigos que Deus colocou na minha vida. E creio que Deus tem coisas novas para fazer na nossa vida. Até o próximo Equibalo Cash, tá bom? Fique ligadinho, se inscreva, tá? No canal, deixe seu like e ative a notificação aí, o sininho, para você receber os próximos vídeos. É isso, gente. Valeu. Vai encerrar. Que a graça e a paz. Nossa Deus. Amém.